Vamos relaxar nosso corpo, suavizar. Vamos dar continuidade ao livro escrito por mim, além do poder dos cristais, você. Eu vou dizer a minha trajetória nessa vida. Professora primária, professora secundária de português, professora de yoga, formada psicanalista por Dr. Marc André Kepp, durante 5 anos em São Paulo, formada em yoga, em Hatha Yoga, com o professor Cláudio Duarte, cursos de pós-graduação sobre energia, sobre o divino nas artes, e continuo com os meus trabalhos na Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Temos cursos de psicanálise dado pela professora Remisa, curso de reiki dado pela professora Valéria, professor Davi, cursos de constelação familiar dado pela professora Cristina, meus cursos à distância, reiki, yoga e formação de terapeutas. São cursos à distância, todos os cursos, os primeiros que eu disse, são presenciais. Os meus são à distância. Moro em São Paulo, mas tem a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, em Ribeirão Preto, na Rua Vicente Orange, 190. Participe, nossos cursos são gratuitos e você melhora a sua saúde, melhora a sua disposição e vai se sentir muito bem. Então, aqui no livro, além do poder dos cristais de você, nós vamos ver agora o autoconhecimento. Confie numa força maior que está dentro de você. Somos pura energia. Proviemos da grande energia, do grande oceano de Deus, das forças cósmicas, do princípio inteligente. Não importa o nome. Basta saber que o universo não é casual, desordenado. Há um planejamento perfeito em tudo. Há uma organização, um ritmo, um equilíbrio, uma harmonia. Fazemos parte desse grande universo, dessa grande e perfeita sinfonia cósmica. Se somos seres de luz, seres cósmicos, por que nos condenamos dessa maneira? É totalmente lógico esse processo de frustração e de amargura a que a maior parte dos seres humanos se condena. Podemos ser felizes, vivos, brilhantes, saudáveis. Por que resistimos à nossa própria felicidade? Há uma tarefa a cumprir na Terra. Nossa tarefa é a busca de nós próprios, desnudar-nos para podermos ver-nos face a face com a nossa consciência. Esquecemos-nos disso e nos emaranhamos no caudal de nossas frustrações. À medida que retornamos a nós para reconhecermos em nossa realidade, para nos reconhecermos em nossa realidade principal, nós mesmos começamos a melhorar. Sem esse processo de busca, a vida perde o sentido de ser. Encontramos pessoas que têm de tudo para seu interior. Pouco a pouco vamos tomando consciência do poder imensurável que temos dentro de nós. Nós somos seres divinos. É tempo de voltar para si, é tempo de reencontrar-se e de se soltar em paz. Soltar-se com consciência e sentir que existe algo sublime em tudo. O coração é o ponto básico dessa sabedoria no sentir. Deixe-se tocar pelo coração e abra-se ao sentir. O sentir-se bem, o desmontar-se, o derrubar das máscaras, o sorrir, o chorar, o apreciar cada momento como único.
como único, reunir-se, catar todos os seus pontos espalhados e reencontrar-se, sentar-se em um caminho. Centrar-se é um caminho de volta para si. O sorrir espontâneo e natural, o humor agradável, curtir, o brincar, o ser criança outra vez. Saber com sinceridade onde está o seu ponto frágil, não para se torturar, mas para descobrir-se. Romper fronteiras, abrir caminho, desfraldar-se, ampliar-se, descobrir-se. Este é o momento de glória, de graça. Perceber quais os obstáculos que você coloca à sua frente para impedir seu crescimento, para impedir sua alegria. Sentir que você em sua origem é bom, é verdadeiro, é digno, é amoroso, que você pode voltar para a sua base. Já é um passo para o autoconhecimento. Há muito a realizar, há muito a construir. Você pode se encontrar e ser feliz. Busque-se, entregue-se, remova os obstáculos e chegue à natureza interna de seu ser. Você pode ser feliz desde que você se trate com respeito e atenção. Confie numa força maior, numa força grandiosa na natureza que criou rios, mares, sóis, planetas, prados, horizontes imensos, imensos, e criou você. É isso que importa. Isso nos dá uma harmonia plena, assim que tomarmos isso como base de nossas vidas e macerar, aprimorar, realizar a sua realidade interna. Somos luz divina, e esse aspecto deve tomar conta do nosso inconsciente, e aí, dentro disso, seremos realmente felizes. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar. Vamos dar continuidade ao livro escrito por mim, além do poder dos cristais, você. Eu vou dizer a minha trajetória nessa vida. Professora primária, professora secundária de português, professora de yoga, formada psicanalista por Dr. Marc André Kepp, durante 5 anos em São Paulo, formada em yoga, em Hatha Yoga, com o professor Cláudio Duarte, cursos de pós-graduação sobre energia, sobre o divino nas artes, e continuo com os meus trabalhos na Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Temos cursos de psicanálise dado pela professora Remisa, curso de reiki dado pela professora Valéria, professor Davi, cursos de constelação familiar dado pela professora Cristina, meus cursos à distância, reiki, yoga e formação de terapeutas. São cursos à distância, todos os cursos, os primeiros que eu disse, são presenciais. Os meus são à distância. Moro em São Paulo, mas tem a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, em Ribeirão Preto, na Rua Vicente Orange, 190. Participe, nossos cursos são gratuitos e você melhora a sua saúde, melhora a sua disposição e vai se sentir muito bem. Então, aqui no livro, além do poder dos cristais de você,
Nós vamos ver agora o autoconhecimento. Confie numa força maior que está dentro de você. Somos pura energia. Proviemos da grande energia do grande oceano de Deus, das forças cósmicas, do princípio inteligente. Não importa o nome. Basta saber que o universo não é casual, desordenado. Há um planejamento perfeito em tudo. Há uma organização, um ritmo, um equilíbrio, uma harmonia. Fazemos parte deste grande universo, dessa grande e perfeita sinfonia cósmica. Se somos seres de luz, seres cósmicos, por que nos condenamos dessa maneira? É totalmente lógico esse processo de frustração e de amargura a que a maior parte dos seres humanos se condena. Podemos ser felizes, vivos, brilhantes, saudáveis. Por que resistimos à nossa própria felicidade? Há uma tarefa a cumprir na Terra. Nossa tarefa é a busca de nós próprios, desnudar-nos para podermos ver-nos face a face com a nossa consciência. Esquecemos-nos disso e nos emaranhamos no caudal de nossas frustrações. À medida que retornamos a nós para reconhecermos em nossa realidade, para nos reconhecermos em nossa realidade principal, nós mesmos começamos a melhorar. Sem esse processo de busca, a vida perde o sentido de ser. Encontramos pessoas que têm de tudo para seu interior. Pouco a pouco vamos tomando consciência do poder imensurável que temos dentro de nós. Nós somos seres divinos. É tempo de voltar para si, é tempo de reencontrar-se e de se soltar em paz. Soltar-se com consciência e sentir que existe algo sublime em tudo. O coração é o ponto básico dessa sabedoria no sentir. Deixe-se tocar pelo coração e abra-se ao sentir. O sentir-se bem, o desmontar-se, o derrubar das máscaras, o sorrir, o chorar, o apreciar cada momento como único. Como único, o reunir-se, catar todos os seus pontos espalhados e reencontrar-se, sentar-se em um caminho. Centrar-se é um caminho de volta para si. O sorrir espontâneo e natural, o humor agradável, curtir, o brincar, o ser criança outra vez. Saber com sinceridade onde está o seu ponto frágil, não para se torturar, mas para descobrir-se. Romper fronteiras, abrir caminho, desfraldar-se, ampliar-se, descobrir-se. Este é o momento de glória, de graça. Perceber quais os obstáculos que você coloca à sua frente para impedir seu crescimento, para impedir sua alegria. Sentir que você em sua origem é bom, é verdadeiro, é digno, é amoroso e que você pode voltar para a sua base. Já é um passo para o autoconhecimento. Há muito a realizar, há muito a construir. Você pode se encontrar e ser feliz. Busque-se, entregue-se, remova os obstáculos e chegue à natureza interna de seu ser. Você pode ser feliz desde que você se trate com respeito e atenção. Confie numa força maior, numa força grandiosa na natureza que criou rios, mares, sóis, planetas, prados, horizontes imensos, imensos, e criou você.
É isso que importa. Isso nos dá uma harmonia plena. Assim que tomarmos isso como base de nossas vidas e macerar, aprimorar, realizar a sua realidade interna. Somos luz divina. E esse aspecto deve tomar conta do nosso inconsciente. E aí, dentro disso, seremos realmente felizes. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar. Vamos dar continuidade ao livro escrito por mim, além do poder dos cristais, você. Eu vou dizer a minha trajetória nessa vida. Professora primária, professora secundária de português, professora de yoga, formada psicanalista por Dr. Marc André Kepp, durante 5 anos em São Paulo, formada em yoga, em Hatha Yoga, com o professor Cláudio Duarte, cursos de pós-graduação sobre energia, sobre o divino nas artes, e continuo com os meus trabalhos na Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Temos cursos de psicanálise dado pela professora Remisa, curso de reiki dado pela professora Valéria, professor Davi, cursos de constelação familiar dado pela professora Cristina, meus cursos à distância, reiki, yoga e formação de terapeutas. São cursos à distância, todos os cursos, os primeiros que eu disse, são presenciais. Os meus são à distância. Moro em São Paulo, mas tem a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, em Ribeirão Preto, na Rua Vicente Orange, 190. Participe, nossos cursos são gratuitos e você melhora a sua saúde, melhora a sua disposição e vai se sentir muito bem. Então, aqui no livro, além do poder dos cristais de você, nós vamos ver agora o autoconhecimento. Confie numa força maior que está dentro de você. Somos pura energia. Proviemos da grande energia, do grande oceano de Deus, das forças cósmicas, do princípio inteligente. Não importa o nome. Basta saber que o universo não é casual, desordenado. Há um planejamento perfeito em tudo. Há uma organização, um ritmo, um equilíbrio, uma harmonia. Fazemos parte deste grande universo, dessa grande e perfeita sinfonia cósmica. Se somos seres de luz, seres cósmicos, por que nos condenamos dessa maneira? É totalmente lógico esse processo de frustração e de amargura a que a maior parte dos seres humanos se condena. Podemos ser felizes, vivos, brilhantes, saudáveis. Por que resistimos à nossa própria felicidade? Há uma tarefa a cumprir na Terra. Nossa tarefa é a busca de nós próprios, desnudar-nos para podermos ver-nos face a face com a nossa consciência. Esquecemos-nos disso e nos emaranhamos no caudal de nossas frustrações. À medida que retornamos a nós para reconhecermos em nossa realidade, para nos reconhecermos em nossa realidade principal, nós mesmos, começamos a melhorar. Sem esse processo de busca, a vida perde o sentido de ser. Encontramos pessoas que têm de tudo para
seu interior. Pouco a pouco vamos tomando consciência do poder imensurável que temos dentro de nós. Nós somos seres divinos. É tempo de voltar para si, é tempo de reencontrar-se e de soltar em paz. Soltar-se com consciência e sentir que existe algo sublime em tudo. O coração é o ponto básico dessa sabedoria no sentir. Deixe-se tocar pelo coração e abra-se ao sentir. O sentir-se bem, o desmontar-se, o derrubar das máscaras, o sorrir, o chorar, o apreciar cada momento como único. Como único, o reunir-se, catar todos os seus pontos espalhados e reencontrar-se, sentar-se em um caminho. Centrar-se é um caminho de volta para si. O sorrir espontâneo e natural, o humor agradável, curtir, o brincar, o ser criança outra vez. Saber com sinceridade onde está o seu ponto frágil, não para se torturar, mas para descobrir-se. Romper fronteiras, abrir caminho, desfraldar-se, ampliar-se, descobrir-se. Este é o momento de glória, de graça. Perceber quais os obstáculos que você coloca à sua frente para impedir seu crescimento, para impedir sua alegria. Sentir que você em sua origem é bom, é verdadeiro, é digno, é amoroso e que você pode voltar para a sua base. Já é um passo para o autoconhecimento. Há muito a realizar, há muito a construir. Você pode se encontrar e ser feliz. Busque-se, entregue-se, remova os obstáculos e chegue à natureza interna de seu ser. Você pode ser feliz desde que você se trate com respeito e atenção. Confie numa força maior, numa força grandiosa na natureza que criou rios, mares, sóis, planetas, prados, horizontes imensos, imensos, e criou você. É isso que importa. Isso nos dá uma harmonia plena. Assim que tomarmos isso como base de nossas vidas e macerar, aprimorar, realizar a sua realidade interna. Somos luz divina. E esse aspecto deve tomar conta do nosso inconsciente. E aí, dentro disso, seremos realmente felizes. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar. Vamos dar continuidade ao livro escrito por mim, além do poder dos cristais, você. Eu vou dizer a minha trajetória nessa vida. Professora primária, professora secundária de português, professora de yoga, formada psicanalista por Dr. Marc André Kepp, durante 5 anos em São Paulo, formada em yoga, em Hatha Yoga, com o professor Cláudio Duarte, cursos de pós-graduação sobre energia, sobre o divino nas artes, e continuo com os meus trabalhos na Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Temos cursos de psicanálise dado pela professora Remisa,
curso de reiki dado pela professora Valéria e professor Davi, curso de constelação familiar dado pela professora Cristina, meus cursos à distância, reiki, yoga e formação de terapeutas. São cursos à distância, todos os cursos, os primeiros que eu disse, são presenciais. Os meus são à distância. Moro em São Paulo, mas tem a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, em Ribeirão Preto, na Rua Vicente Orange, 190. Participe, nossos cursos são gratuitos e você melhora a sua saúde, melhora a sua disposição e vai se sentir muito bem. Então, aqui no livro, além do poder dos cristais de você, nós vamos ver agora o autoconhecimento. Confie numa força maior que está dentro de você. Somos pura energia. Proviemos da grande energia, do grande oceano de Deus, das forças cósmicas, do princípio inteligente. Não importa o nome. Basta saber que o universo não é casual, desordenado. Há um planejamento perfeito em tudo. Há uma organização, um ritmo, um equilíbrio, uma harmonia. Fazemos parte desse grande universo, dessa grande e perfeita sinfonia cósmica. Se somos seres de luz, seres cósmicos, por que nos condenamos dessa maneira? É totalmente lógico esse processo de frustração e de amargura a que a maior parte dos seres humanos se condena. Podemos ser felizes, vivos, brilhantes, saudáveis. Por que resistimos à nossa própria felicidade? Há uma tarefa a cumprir na Terra. Nossa tarefa é a busca de nós próprios, desnudar-nos para podermos ver-nos face a face com a nossa consciência. Esquecemos-nos disso e nos emaranhamos no caudal de nossas frustrações. À medida que retornamos a nós para reconhecermos em nossa realidade, para nos reconhecermos em nossa realidade principal, nós mesmos começamos a melhorar. Sem esse processo de busca, a vida perde o sentido de ser. Encontramos pessoas que têm de tudo para seu interior. Pouco a pouco vamos tomando consciência do poder imensurável que temos dentro de nós. Nós somos seres divinos. É tempo de voltar para si, é tempo de reencontrar-se e de se soltar em paz. Soltar-se com consciência e sentir que existe algo sublime em tudo. O coração é o ponto básico dessa sabedoria no sentir. Deixe-se tocar pelo coração e abra-se ao sentir. O sentir-se bem, o desmontar-se, o derrubar das máscaras, o sorrir, o chorar, o apreciar cada momento como único. Como único, o reunir-se, catar todos os seus pontos espalhados e reencontrar-se, sentar-se em um caminho. Centrar-se é um caminho de volta para si. O sorrir espontâneo e natural, o humor agradável, curtir, o brincar, o ser criança outra vez. Saber com sinceridade onde está o seu ponto frágil, não para se torturar, mas para descobrir-se. Romper fronteiras, abrir caminho, desfraldar-se, ampliar-se, descobrir-se. Este é o momento de glória, de graça. Perceber quais os obstáculos que você coloca à sua frente para impedir seu crescimento.
para impedir sua alegria. Sentir que você em sua origem é bom, é verdadeiro, é digno, é amoroso e que você pode voltar para sua base, já é um passo para o autoconhecimento. Há muito a realizar, há muito a construir. Você pode se encontrar e ser feliz. Busque-se, entregue-se, remova os obstáculos e chegue à natureza interna de seu ser. Você pode ser feliz desde que você se trate com respeito e atenção. Confie numa força maior, numa força grandiosa na natureza que criou rios, mares, sóis, planetas, prados, horizontes imensos, imensos, e criou você. É isso que importa. Isso nos dá uma harmonia plena, assim que tomarmos isso como base de nossas vidas e macerar, aprimorar, realizar a sua realidade interna. Somos luz divina e esse aspecto deve tomar conta do nosso inconsciente e aí, dentro disso, seremos realmente felizes. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar. Vamos dar continuidade ao livro escrito por mim, além do poder dos cristais, você. Eu vou dizer a minha trajetória nessa vida. Professora primária, professora secundária de português, professora de yoga, formada psicanalista por Dr. Marc André Kepp, durante 5 anos em São Paulo, formada em yoga, em Hatha Yoga, com o professor Cláudio Duarte, cursos de pós-graduação sobre energia, sobre o divino nas artes, e continuo com os meus trabalhos na Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Temos cursos de psicanálise dado pela professora Remisa, curso de reiki dado pela professora Valéria, professor Davi,